Pessoal, antes de mais nada eu queria dizer que o conteúdo desse vídeo talvez não seja pra todo mundo. Esse vídeo vai falar de algumas coisas bem sensíveis, por mais que pareça que não. Então, se você tem depressão ou ansiedade, talvez esse vídeo não seja recomendado pra você. Tem outros vídeos aqui no canal, procura alguma coisa que se adequa mais a você. Mas é isso. Então, bora pro vídeo. Bom dia, meu nome é Nicolas, esse é o canal Terça Aleatória, o canal que não tem compromisso nenhum com porcaria nenhuma. Como na maioria dos vídeos desse canal, eu vou falar sobre alguma coisa que eu estava simplesmente vivendo a minha vida, e aí essa coisa chegou até mim e é sensacional. Acontece que dessa vez essa coisa é um pouquinho diferente. Meu amigo me mandou um link e falou, olha, joga esse jogo. O jogo se chama Doki Doki Literature Club e eu simplesmente não faço ideia do que ele fala. Quando você clica pra começar o jogo, ele pede pra você colocar o seu nome, e eu decidi colocar um nome que não é o meu de verdade, mas é familiar para muitas pessoas aqui do canal, que é Clayton. Então depois de decidir o meu nome, o jogo começa. Eu tô andando até a escola, vendo as outras pessoas, e eu tô andando sozinho, porque afinal de contas, eu não tenho muitos amigos. A aula acaba tão rápido quanto ela começou. E quando eu tô pensando em que clube me juntar, uma garota aparece. O nome dela é Mônica e a gente já estudou junto. Ela é a garota mais popular da escola, então a gente nunca conversou muito. Ela tava na minha sala porque ela foi buscar materiais pro clube dela. Ela criou o clube de literatura. Ela decidiu criar esse clube porque ela queria pegar alguma coisa que ela gostava muito e criar alguma coisa especial com isso. E depois de me explicar tudo isso, ela me convida pra dar uma passada no clube dela. Eu aceito ir lá muito mais porque é a Mônica que tá me chamando do que pelo clube mesmo, mas tudo bem, a gente tá indo pra lá. Chegando na sala do clube, eu fico simplesmente em choque. O lugar tá cheio de garotas. Cheio é uma palavra muito forte, mas o clube só tem garotas. A primeira se chama Natsuki, ela é a mais nova e ela parece ser bem mal-humorada. A segunda se chama Yuri, ela é a vice-presidente do clube e parece ser a mais madura, porém também a mais tímida. Essas duas meninas, mais a Mônica, formam um clube de literatura. E isso é simplesmente surreal, porque eu nunca ia estar conversando com nenhuma delas se não fosse por aquele clube. Depois de passar um tempo conversando com as garotas, a Mônica tem uma ideia. Ela sugere que os membros vão pra casa naquele dia e escrevam poemas. Assim, no dia seguinte, quando eles se encontrarem de novo, eles vão poder trocar os poemas entre si. A ideia parece ótima, tá todo mundo adorando, mas então a Yuri me chama de novo membro. Eu ainda não tinha decidido que eu ia entrar pro clube. Na verdade, eu só fui lá porque a Mônica me chamou. Mas ver essas garotas me olhando com um olhar de decepção me deixou simplesmente sem palavras. E enquanto eu tô pensando no que falar, a Mônica me explica que eles ainda não têm membros suficientes para ser um clube oficial. Para que isso aconteça, o clube precisa ter pelo menos 4 pessoas, e elas são só 3 garotas. Então, se eu não me juntar, o clube de literatura ainda não vai ser um clube de verdade. Com isso em mente, e depois de pensar mais um pouco, eu decido me juntar ao clube. Agora eu sou um membro oficial do clube de literatura. Depois de oficializar a ideia dos poemas, eu vou andando pra casa e eu fico me perguntando se realmente foi uma boa ideia eu ter me juntado ao clube. Mas só de pensar nessas garotas, na Natsuki, na Yuri e na Mônica, parece que eu fiz uma escolha. Então me é apresentado ao que seria a mecânica principal do jogo. Eu tenho que escrever um poema, e aparentemente a garota que eu mais impressionar com esse poema vai se aproximar mais de mim. Aqui a gente se depara com 2 problemas. O primeiro deles é que meu amigo simplesmente me recomendou um simulador de namoro. E o segundo problema é que eu ainda não sei de qual garota eu quero me aproximar. Eu só fiquei a tarde inteira conversando com elas, mas eu não consegui escolher qual eu quero tentar impressionar. Conforme eu vou escolhendo as palavras, eu noto que toda vez que eu clico em uma palavra, uma das bonequinhas ali embaixo pula. Isso significa que a palavra que eu escolhi agrada mais a pessoa que aquela boneca representa. Mas peraí, são 3 garotas e só tem 2 bonequinhas ali. A bonequinha da Mônica tá faltando. Então eu acho que o jogo simplesmente não me dá a opção de me aproximar da Mônica. Beleza, a gente já pode riscar uma da lista. No dia seguinte eu tô de volta ao clube de literatura e depois de conversar um pouco com as garotas, a Yuri me dá um livro. Depois disso a Yuri vai pra mesa dela, mas eu ainda quero conversar com ela. Então eu fico encarando e aí eu percebo que ela tá lendo o mesmo livro que ela me deu. Então depois de ir lá e conversar um pouco com ela, a gente decide ler juntos os livros. Eu sento do lado dela e eu percebo que ela tá lendo mais o meu livro do que o dela. Então a gente decide simplesmente ler o mesmo livro ao mesmo tempo. Obviamente tá rolando um clima entre o Clayton e a Yuri, e ela parece ser uma garota super legal, apesar de ser tímida, então eu acho que é dela que eu vou tentar me aproximar. A gente tá juntinho, lendo o mesmo livro, mas então a Yuri começa a ficar muito nervosa, fala que precisa beber água e sai correndo da sala. A Mônica vem ver se tá tudo bem e eu explico pra ela o que aconteceu, e então a Mônica fala que é hora da gente compartilhar os nossos poemas. Eu decido mostrar o meu primeiro pra Natsuki
e ela não gosta. Ela fala que o meu poema não passa nenhuma emoção. E aí na hora de ler o dela, apesar de parecer fofo, é um poema muito feels bad sobre como as pessoas ao seu redor podem estar fazendo coisas incríveis, enquanto tudo que você pode fazer é tentar e ver eles fazendo as coisas enquanto você não consegue. Então eu mostro o meu poema pra Mônica e ela gosta bastante. Ela nota que o meu estilo de escrita tá bem parecido com o da Yuri, e aí ela começa a falar umas coisas estranhas, sobre como a Yuri é sedenta por interação social e é por isso que ela fica tão nervosa quando eu tô perto dela. E enquanto ela tá falando essas coisas super estranhas, a Yuri entra na sala e o assunto simplesmente morre. A Mônica me mostra o seu poema e parece que é um poema começando pela metade. Mas tudo bem, segue o jogo. E aí depois disso, a Mônica me dá uma dica de escrita falando sobre como é melhor você simplesmente começar a escrever do que ficar pensando e não fazer nada. Por fim, eu mostro o meu poema pra Yuri. Ela gosta muito do que ela leu, ela me dá algumas dicas de escrita, inclusive, e depois ela me mostra o dela. Então é isso, acabou o dia, posso ir pra casa? Não posso, porque de repente a Yuri e a Natsuki começam a brigar. Parece uma briga normal, que não ia ter puxão de cabelo nem nada, mas aí a coisa começa a ficar muito pesada muito rápido. A Yuri chama a Natsuki de imatura, aí a Natsuki chama a Yuri de vadia neurótica, e não para por aí, as coisas vão ficando cada vez piores. O que tá acontecendo? Então elas percebem que eu tô olhando e elas querem que eu decida qual das duas tá certa, mas nenhuma das duas tá certa. Então eu decido dar razão pra Yuri só porque eu quero me aproximar mais dela, e pra quem eu der a razão eu vou conseguir me aproximar mais. Só que toda vez que eu tento clicar em algum nome, o jogo simplesmente dá zoom e nada acontece. E a tela vai aumentando, até que a Mônica aparece e me chama pra ir fora da sala com ela. Lá fora, a Mônica me explica que isso não é uma coisa normal, não acontece com frequência, e que ela é uma péssima presidente por deixar esse tipo de coisa acontecer. Mas não é culpa dela, não tinha o que ela fazer. As duas estavam simplesmente trocando poemas e aí elas se sentiram ofendidas e começaram a brigar feio pra caramba. Então, de repente, a Natsuki sai correndo da sala chorando e eu e a Mônica decidimos entrar pra ver o que tá acontecendo. A Yuri tá balançando a cabeça na mesa como se ela estivesse extremamente arrependida do que ela disse, e ela começa a me pedir desculpa. Apesar de ter sido uma briga feia, eu tenho certeza que a Yuri não fez nada por mal. Então eu falo pra ela que tá tudo bem, que eu não odeio ela, e aí logo depois disso a gente quer ir embora. Só que aí a Yuri me chama pra ficar lá mais um pouco conversando sobre o livro com ela. A Mônica fala que é ela que tem que fechar a sala, então ela que tem que sair por último, mas a Yuri bate o pé, fala que não, eu sou a vice-presidente, eu posso ficar aqui. Então a Mônica, depois de uma certa discussão, deixa a gente ficar lá sozinho, e eu e a Yuri estamos simplesmente conversando sobre o livro. Beleza, hora de escrever outro poema. Agora eu já sei um pouco mais sobre o estilo de escrita da Yuri, é uma coisa mais profunda, então eu sei mais ou menos quais palavras escolher se eu quiser impressionar ela. Mais um dia, mais uma vez no clube de literatura. Chegando lá, a Yuri me chama pro canto da sala, mais uma vez pra pedir desculpas pelo que aconteceu no dia anterior. Eu falo pra ela que ela não precisa se desculpar, que eu já tinha me decidido que ela era uma boa pessoa, que eu não odeio ela, e que o simples fato dela tá pedindo desculpa de novo só comprova que eu tava certo. No meio da nossa conversa, a Natsuki aparece perguntando pela Mônica. A gente fica meio surpreso sobre como a Natsuki tá calma, já que a briga do dia anterior tinha sido tão pesada, mas parece que a Natsuki não lembra do que aconteceu. E aí a Natsuki e a Yuri começam a conversar uma com a outra de um jeito muito profundo, falando como elas achavam que uma odiava a outra, mas que elas não se odeiam, elas só querem ser realmente amigas. E eu tô assistindo aquele pensando, meu Deus, o que está acontecendo? E aí no meio disso tudo, a Mônica chega. Ela fala que ela tava atrasada porque ela tava praticando piano, e a gente fica super empolgado com isso e pergunta quando ela vai tocar pra gente. Ela fala que ela vai tocar quando ela estiver pronta, e ela dá uma ênfase muito forte em não me decepcionar. Depois de conversar mais um pouco, cada garota vai pra um canto, e a Yuri me chama pra continuar lendo com ela. Eu obviamente aceito, afinal de contas, o objetivo do jogo é eu me aproximar de alguma garota, e essa é uma chance de eu me aproximar ainda mais da Yuri. Só que antes da gente ler, a Yuri pede pra fazer chá, e eu falo, ok, boa ideia, chá é bom. Na hora que a Yuri precisa buscar água, eu pergunto se ela quer que eu vá com ela, mas ela fala que não precisa, que ela consegue fazer isso sozinha. Eu fico na sala esperando, e a Mônica vem me perguntar se tá tudo bem. Eu falo que sim, que a Yuri só foi buscar água, não foi tipo ontem que ela saiu porque tava extremamente nervosa, e a Mônica fala, beleza. Passa um tempo e eu vejo que a Yuri tá demorando, então eu decido ir ver se tá tudo bem com ela. Quando eu saio da sala, eu começo a ouvir alguns gemidos vindo do corredor. E aí quando eu viro o corredor, eu vejo a Yuri com o braço todo cortado. O que é isso? O que tá acontecendo? Depois de um tempo, a Yuri volta com a água. Ela faz o chá e a gente decide sentar no chão pra ler hoje. Eu abro um pacote de chocolates e ofereço pra Yuri, mas ela fala que não, porque se ela pegar um chocolate, ela vai sujar o dedo e aí ela vai sujar o livro, e ela não quer fazer isso. Então, já que a gente tá aqui, eu pego um chocolate, coloco na minha boca,
pego outro chocolate e coloco na boca dela. Ela não percebe o que tá acontecendo de primeira, mas quando ela nota que eu acabei de colocar um chocolate na boca dela, ela regala o olho e ela começa a ficar extremamente nervosa. Ela levanta num pulo e sai correndo pro canto da sala. Ela me fala que ela não consegue controlar os pensamentos dela, que ela só consegue pensar em mim e não consegue se focar na leitura. Tudo bem, eu queria me aproximar dela, mas tá um pouco esquisito isso aí. E aí ela fala que só quer ficar olhando pra mim e começa a me encarar com um olhar de psicopata. Meu Deus! O que é isso? O que tá acontecendo? Agora eu só consigo pensar que talvez tenha sido um erro eu querer me aproximar da Yuri porque ela parece uma psicopata. Quando a situação já tava mais estranha do que qualquer situação que eu poderia imaginar nesse jogo, a Mônica aparece e fala que é hora da gente compartilhar os poemas. De novo eu mostro o meu poema primeiro pra Natsuki e ela fala que tá pior que o de ontem. Meu Deus, é muito difícil agradar essa garota. Então eu vou mostrar o meu poema pra Yuri, ela adora e aí as coisas ficam estranhas de novo. O poema dela é basicamente sobre porra nenhuma, são só palavras aleatórias escritas na folha. E ela fala que ela escreveu aquilo porque a mente dela tá muito hiperativa ultimamente e ela precisava usar a caneta minha que ela pegou. Ela fala que ela viu a minha caneta caindo da minha bolsa e simplesmente pegou e levou pra casa. Mano, onde você vai, velho? Onde você vai? E aí depois de falar tudo isso, ela percebe o que ela tá falando e pede pra gente simplesmente ignorar que essa conversa existiu. Difícil, viu? Quando eu vou trocar o meu poema com a Mônica, ela fala que tá ficando perigoso eu ficar perto da Yuri, porque quando a Yuri fica animada, ela acha um lugar pra se cortar, porque ela sente algum prazer nisso. Então ela pede pra eu começar a evitar a Yuri. E esse é o primeiro conselho bom que eu recebi nesse jogo. Eu acho que eu vou fazer isso, porque a Yuri tá me assustando. E aí, na onda de poemas estranhos, o poema da Mônica não faz sentido nenhum também. Fala sobre cores, luzes e tá preso em algum lugar, sei lá, eu não entendi nada. E aí as coisas ficam ainda mais esquisitas na hora que a Mônica vai me dar a dica de escrita. Ela começa a perguntar se eu tô ouvindo ela, vai ficando tudo muito estranho. E essa foi a dica dela. A gente acaba de compartilhar os nossos poemas e a Mônica junta a gente pra falar sobre o Festival dos Clubes, que é um festival onde a gente vai poder fazer alguma coisa em nome do nosso clube pra trazer mais membros. Só que a Natsuki fica muito incomodada com isso. Ela fala que ela queria que o clube fosse um lugar especial, onde ela pudesse se sentir à vontade. E se pessoas estranhas ficassem vindo pro clube, ela não ia mais se sentir desse jeito. Ela tá falando basicamente que a Mônica tá arruinando o clube pra ela. A Mônica fica arrasada com isso, a Natsuki sai correndo da sala e eu vou conversar com a Yuri pra ver o que ela acha disso. Mas ela fala que como vice-presidente, ela não pode simplesmente ignorar as obrigações dela. Então a gente fala pra Mônica que vai ajudar e ela se empolga de novo. Então a Mônica pede pra Yuri deixar a gente ficar no clube mais um pouco, porque a Mônica quer ter certeza que eu tô gostando do clube e quer trocar uma ideia comigo sobre isso. A Yuri topa e ficamos só eu e Mônica no clube. Só que a Mônica não quer falar sobre o que eu penso do clube, ela vem com um papo estranho sobre como ela se importa comigo e como às vezes parece que nós somos as únicas pessoas reais ali. Parece que ela sabe alguma coisa que eu não sei. Pra onde é? Hora de escrever o poema, só que parece que tem alguma coisa errada com o jogo, Hora de escrever o poema de novo, mas parece que tem alguma coisa errada com o jogo. Parece que tem uma cabeça querendo sair da onde as outras bonequinhas estão. Parece que tem alguma coisa bugada. Mais um dia, mais uma vez no clube. Eu converso com as garotas até a gente perceber que a Mônica tá atrasada de novo. Ela chega, fala que tava praticando piano e depois fala que quer conversar comigo antes da gente trocar os poemas. Mas a Yuri diz que a gente já tem planos de continuar lendo e aí a Mônica sai decepcionada. Só que antes da gente ler, a Yuri pede pra fazer chá e eu falo, ok, boa ideia, chá é bom. Na hora que a Yuri precisa buscar água, eu pergunto se ela quer que eu vá com ela, mas ela fala que não precisa, que ela consegue fazer isso sozinha. Eu fico na sala esperando e a Mônica vem me perguntar se tá tudo bem. Eu falo que sim, que a Yuri só foi buscar água, não foi tipo ontem que ela saiu porque tava extremamente nervosa. E a Mônica fala, beleza. Passa um tempo e eu vejo que a Yuri tá demorando, então eu decido ir ver se tá tudo bem com ela. Quando eu saio da sala, eu começo a ouvir alguns gemidos vindo do corredor. E aí quando eu viro o corredor, eu vejo a Yuri com o braço todo cortado. O que é isso? O que tá acontecendo? Eu encontro a Yuri no corredor e ela fala que ela teve um déjà vu. E aí ela começa a falar sobre como ela tá feliz por estar comigo, como ela não consegue controlar as emoções dela quando ela tá perto de mim. Ela fala de como a gente devia fugir do clube, de como a gente não precisa da Natsuki nem da Mônica. Ela tá extremamente possessiva. A Yuri é uma pessoa completamente com parafusos a menos. Ela fala que a gente não precisa de...
Eu mostro o meu poema primeiro pra Natsuki e ela até que gosta do meu. Mas aí quando ela me mostra o dela, tem definitivamente alguma coisa errada. Porque não é um poema, é uma carta. Na carta ela fala de como ela tá preocupada com a Yuri e de como a Mônica tá simplesmente ignorando o jeito estranho que a Yuri tá se comportando. Mas aí quando eu termino de ler essa carta, ela simplesmente muda de ideia e fala que a culpa da Yuri tá assim, é só dela e que eu devia ter passado mais tempo com a Mônica, porque se eu tivesse feito isso, essas coisas não estariam acontecendo. Quando eu mostro o meu poema pra Yuri, ela fica eufórica, ela fala que ela vai levar o meu poema pra casa, ela tá extremamente feliz com o que eu escrevi e como se as coisas já não estivessem estranhas o suficiente, ela me mostra o poema dela, que não é um poema, não é porra nenhuma aquele negócio. É uma folha escrita em aramaico, em russo, sei lá o que, com um monte de mancha de sangue, uma mancha amarela que eu nem sei o que é e eu não quero nem imaginar o que seja também. E aí ela simplesmente sai da sala pra vomitar. Quando eu mostro o meu poema pra Mônica, ela simplesmente fala, não diga que eu não te avisei. Terminando de compartilhar os nossos poemas, a Mônica junta a gente e decide dividir o que cada uma vai fazer pro festival. A Mônica vai imprimir os panfletos, a Natsuki vai fazer os cupcakes e a Yuri vai preparar o ambiente. E aí, como eu não tenho nada pra fazer, a Mônica fala pra eu decidir quem ajudar. Então eu escolho ajudar a Yuri. Então eu escolho ajudar a Mônica. Só que aí a Yuri surta e expulsa as outras garotas da sala. Então ela me encurrala num canto e fala como ela tava esperando por esse momento faz tempo. Como ela queria ficar sozinha comigo faz tempo. Ela fala que me ama, ela fala que ela quer cortar minha pele e entrar dentro de mim. Ela fala que quer ser minha e ainda pergunta se eu aceito a confissão dela. É claro que não, mano. Você tá louca, velho. O que é isso? Que simulador de namoro é esse? Que jogo é esse em que eu escolho a menininha e ela é uma psicopata? Me explica o que é isso. Então quando eu falo que não pra ela, ela simplesmente começa a rir, puxa uma faca e começa a se esfaquear. E aí ela cai no chão morta e eu só consigo pensar, maluco, o que é isso? Vem cá, me explica isso aí, por favor, que eu não tô entendendo onde a gente vai com isso. Eu fico o final de semana inteiro na escola, vendo o corpo da Yuri no chão, pensando, ok, esse definitivamente é o simulador de namoro mais estranho que eu já joguei na minha vida. E aí, é segunda-feira, a Natsuki chega, vê o corpo da Yuri, vomita, sai correndo, a Mônica chega, começa a se desculpar pelo script do jogo tá tão bugado e abre uma janela de comando no canto da tela. Nesse momento eu tenho certeza absoluta que tem algo extremamente mais errado do que... Eu tô de frente com a Mônica em uma sala. A gente já se conhece, a gente já estudou juntos, mas isso não é real, isso não importa. Então... a Mônica começa a dizer que ela não tá falando com a pessoa do jogo. Ela tá falando comigo, com o Nicholas. Ok. Definitivamente tem alguma coisa errada com esse jogo. A Mônica começa a dizer que sabe que tudo aquilo é um jogo e que ela me deve uma explicação sobre o que foi aquilo que aconteceu com a Yuri. Foi a Mônica que mexeu com a cabeça dela e fez ela ficar louca. Foi a Mônica que fez ela se matar. A Mônica sabe que é um jogo. A Mônica sabe que eu sou real. Ela fala que ela também fez isso com a Sayori. Sayori? Eu conheço esse nome. Sayori era a minha melhor amiga. A Sayori tava na primeira parte do jogo. A Sayori tava lá. Ela era parte do jogo e aí ela se matou. Eu fiz ela se matar. Não, eu não fiz ela se matar. Foi a Mônica que fez ela se matar. Do mesmo jeito que ela fez a Yuri se matar. Só que aí ela simplesmente deletou a Sayori e eu esqueci dela. Desde o começo ela tava mexendo com o jogo. Desde o começo ela tava mexendo com o vídeo. A Mônica fala que nenhuma das garotas existe mais porque ela deletou todas. Esse não era o plano dela de primeira, sabe? Ela tentou deixar as outras garotas detestáveis primeiro, mas parece que não importava o que acontecia, elas sempre se apaixonavam por mim. E eu sempre passava mais tempo com elas do que com a Mônica. A Mônica só queria ficar comigo. Ela sabia que eu era uma pessoa de verdade, então a minha atenção era realmente importante pra ela. Só que como o jogo não dava essa opção pra ela, ela decidiu destruir todas as outras garotas, destruir todo o jogo, destruir esse vídeo, destruir tudo. E ela fez tudo isso só porque ficar com ela não era uma opção. A Mônica diz que eu nunca vou entender a dor de estar presa em um mundo que você sabe que é falso. De estar preso em um lugar em que as pessoas que estão com você não têm nem livre-arbítrio. E ainda por cima saber que existe um mundo todo que está fora do seu alcance para sempre. E agora eu tô preso nesse lugar com ela, onde o tempo não passa, onde nada existe, é só eu e a Mônica e nada mais. Ela é uma psicopata. Foi ela que escreveu aquilo nos arquivos do jogo. Antes de tudo acontecer, antes do jogo resetar, antes de eu me esquecer, ela destruiu tudo. Ela deletou todas as outras personagens. Pera aí. Ela deletou todas as outras personagens menos ela.
Então se eu for nos arquivos do jogo e deletar ela, eu consigo sair daqui. Eu consigo pelo menos destruir a pessoa que destruiu tudo isso. Então eu abro os arquivos do jogo, eu abro a pasta Characters e tá lá. O único nome que tá lá é Mônica. Então sem pensar duas vezes, vendo o nome da Mônica ali, lembrando que ela fez a minha melhor amiga se matar, que ela transformou uma garota tímida e inocente em uma psicopata que se esfaqueia na frente dos outros, que ela destruiu o clube de literatura pra todo mundo, eu simplesmente deleto o arquivo dela. A Mônica tá destruída, mas mesmo assim ela ainda consegue falar comigo. Ela começa me xingando, dizendo que eu sou um monstro por ter iludido ela, por ter apagado ela, e aí ela simplesmente diz adeus. Mas depois de um tempo no escuro, achando que não tem mais pra onde ir com esse jogo, ela aparece de novo. Ela diz que me ama e que deve ter alguma coisa muito errado com ela pra eu odiar ela tanto assim. Ela parece estar arrependida das coisas que ela fez. Então ela confessa que ela não apagou as outras garotas, pelo menos não de verdade. Ela diz que mesmo sabendo que elas eram de mentira, ela ainda amava as garotas. Ela amava o clube de literatura e ela sabe exatamente como fazer todo mundo feliz de novo. Agora a gente tá no menu do jogo, onde a gente tem a Sayori, a Natsuki e a Yuri, e parece que não tem nada bugado, só que não tem a Mônica. Ela restaurou tudo, menos ela. Ela não tava brincando quando ela falou que sabia como fazer todo mundo feliz de novo. Ela realmente amava o clube de literatura. Nessa realidade sem a Mônica, a Sayori é a presidente do clube, a Yuri é a vice-presidente, e a Natsuki é uma pessoa extremamente agradável. O jogo voltou ao normal, só que sem a Mônica. Depois de passar a tarde inteira conversando com elas, um diálogo que eu já tive mais de uma vez, só que dessa vez, esse diálogo é extremamente prazeroso, porque eu sei que não tem ninguém tentando destruir o jogo. Eu sei que não tem ninguém tentando fazer as outras pessoas se sentirem mal para que eu dê a minha atenção. Então eu decido me tornar um membro do clube de literatura. Todo mundo fica muito animado, mas a Sayori me chama para um canto. Ela quer me agradecer, não só por eu ter me tornado membro, mas por ter salvado ela. Aparentemente ela se lembra de tudo o que aconteceu. Ela acha que ela lembra de tudo porque agora ela é a presidente e a presidente tem os mesmos sentimentos sempre. Então ela fala que me adora e que não vê a hora de passar todo o tempo comigo pra sempre. Pera, tem alguma coisa errada. Esse lugar, o fundo tá flicando. O fundo tá igual ao fundo da Mônica, pro lugar onde ela me levou. Sayori, por que você tá agindo desse jeito? Nada disso faz sentido. Não. Não, 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 não. Para, não. Por favor, não. Can you hear me? Hi, it's me. So you know how I've been like practicing piano and stuff, and not really any good at it yet, like at all. But I wrote you a song, and I was kind of hoping that I could show it to you, because I worked really, really hard on it. So yeah. Every day I imagine a future where I can be with you. In my hand is a pen that will write a poem of me and you. The ink flows down into a dark puddle. Just move your hand right the way into his heart. But in this world of infinite choices, what will it take just to find that special day? What will it take just to find that special day?
assignment to do today. When you're here, everything that we do is fun for them anyway. When I can't even read my own feelings, what good are words when a smile says it all? And if this world won't write me an ending, what will it take just for me to have it all? Does my pen only write bitter words for those who are dear to me? Is it love if I take you, or is it love if I set you free? The ink flows down into a dark puddle. How can I write love into reality if I can't hear the sound of your heartbeat? What do you call love in your reality? And in your reality, if I don't know how to love you, I'll leave you be.